Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Dinamara Ferreira, sou especialista mestre e doutora na área de disfunção temporomandibular e dor orofacial. E aqui nesse canal a gente vai aprender, conversar, trocar ideias em como lidar com os pacientes que têm dor orofacial complexa. Mas calma, fica tranquilo, que eu vou já explicar o que isso significa. Mas esse canal, na verdade, é um sonho que eu tinha já há um tempo, mas estava engavetado. E eu resolvi tirar esse sonho da gaveta e fazer ele virar realidade, que é promover educação na área de dor orofacial, já que é uma área pouco explorada, carente aqui no Brasil, que a gente tem demandas de pacientes para serem atendidos, mas faltam profissionais, faltam dentistas capacitados, tá? Então eu espero ajudar você, quer seja você um estudante de graduação, ainda seja um acadêmico de odontologia, ou você seja um dentista generalista, ou até mesmo um dentista que atua já na área de dor orofacial. Então, vamos juntos. E eu quero começar hoje falando com vocês sobre o papel do dentista na dor orofacial. Eu quero dar assim, um panorama geral. O dentista, ele é um profissional que todos os dias ele tem no seu consultório o quê? Pacientes com dor, tá? A principal queixa de dor que os pacientes procuram o consultório odontológico é aquela clássica dor de dente. Para esse tipo de condição dolorosa, o dentista ele não tem grandes dificuldades para chegar a um diagnóstico e o tratamento, né? A dor de dente, seja ela de origem pulpar ou periodontal, ela tem características muito bem definidas, muito bem delimitadas, e com o exame clínico, ali a gente encontra uma evidência, uma patologia que explica a dor do paciente. Então é uma condição muito fácil de ser, relativamente fácil, né, na maioria dos casos, de você diagnosticar e de você tratar também essa condição. Agora imagine aqueles casos em que o paciente chega com uma queixa dolorosa, dor, queixando-se de uma dor de dente ou dor na mucosa oral, e que quando a gente vai fazer o exame clínico a gente não encontra nenhuma evidência de patologia, não tem nenhuma cárie, nenhum problema periodontal, nenhuma lesão na mucosa que explique a dor do paciente, né? Então nesses casos a gente acaba ficando perdido, confuso e muitas vezes até estigmatiza o paciente dizendo que isso é coisa da cabeça dele. E sobre esses casos eu quero ler para você a colocação do professor Wendell Bell, que é o idealizador desse livro. Vou dar também algumas indicações de livro. Esse é meu livro preferido de dor orofacial, tá? Esse livro foi idealizado pelo professor Bell e o professor Bell já faleceu há bastante tempo e ele continua sendo publicado e revisado pelo professor Oxon, né? O professor lá do Kentucky, nos Estados Unidos. E ele fala o seguinte, né? O professor Bell, aqui no capítulo 1 desse livro, olha só essa frase. Via de regra, a dor bucofacial com causa óbvia, tal como a odontalgia, é tratada sem qualquer dificuldade. Mas quando a dor ocorre espontaneamente ou sem evidências de causa estrutural, o clínico pode tornar-se confuso e frustrado. Deixa eu contar um caso para você. Imagina que uma paciente chega no seu consultório com uma queixa de dor de dente, na região inferior, ali na região do dente 26, né? E essa dor de dente é tão intensa que a paciente chega e ela quer um alívio dessa dor, né? Ela quer uma intervenção nesse dente. O que um dentista faz? Na maioria dos casos, examina e já que a dor é muito intensa, ok, vamos fazer o tratamento de canal desse dente. O tratamento de canal é feito. Agora imagine que essa paciente ela retorna no dia seguinte com a mesma dor de dente, tá? Mesma característica, mesma intensidade. E aí, o que é que o dentista faz nesse caso? Então já foi feita endodontia, a dor não foi sanada, então vamos fazer uma apsectomia. A apsectomia é feita e uma semana depois a paciente retorna no seu consultório com a queixa da mesma dor de dente. Sem ver saídas, a opção que resta então é extrair esse dente, né? Então você extrai o dente, esperando que tudo se resolva, mas dali a alguns dias a paciente retorna com a mesma dor de dente. Nesse caso a dor piorou, ainda piorou. E a gente se pergunta, mas onde foi que eu errei? Qual que é o problema? Será que existe um problema ou é coisa da cabeça do paciente, né? Então, infelizmente, quando a gente desconhece, quando a gente não é capacitado, não é treinado, não é educado para identificar as dores que acontecem na região
região orofacial e que são dores complexas, simplesmente acha que é coisa da cabeça do paciente. Você não pode identificar, você não pode diagnosticar aquilo que você não conhece. E as consequências disso é o quê? Frustração pro profissional, porque ele não consegue resolver o problema do paciente. É frustração pro paciente que tinha uma expectativa de resolução do problema, que não foi atendido. Perca de tempo, gastos financeiros e intervenções dentárias odontológicas são realizadas de formas desnecessárias, que não eram indicadas, tanto que não resolveram o problema, né? Então aqui a gente traz para o cenário, e eu quero apresentar para vocês que existem dores na região orofacial, que são denominadas de dores complexas, que todo dentista precisa conhecer, tá? Não só o dentista e especialista, mas o dentista clínico geral. Isso deveria ser dado na graduação, mas infelizmente nem todos os cursos de graduação abordam isso. Espero ajudar você nesse quesito. Mas o que acontece? Quando a gente fala de dor orofacial, tá? É qualquer dor que acontece na região oral e facial. Essa é uma definição dada pela IASP, né? Que é a Associação Internacional para Estudo da Dor. Mas a Academia Americana de Dor Orofacial, ela amplia essa definição. Então, segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, a dor orofacial é qualquer dor que acontece na região de cabeça, face e pescoço. Basicamente isso. Eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos. Quando a gente fala de dor orofacial, a mais comum, assim, despontadamente, é a dor de dente, gente. Essa é a dor mais comum. Depois a gente tem outros tipos de dor orofacial, que são as dores complexas e crônicas, que não são, infelizmente, do conhecimento, né, dos dentistas. Por exemplo, as disfunções temporomandibulares, acredito que muitos dentistas conhecem, mas talvez, assim, de forma muito superficial. Nós temos também as dores neuropáticas, como a neuralgia do trigêmeo, a dor neuropática trigeminal pós-traumática, que é uma dor persistente após procedimento odontológico, exodontia, endodontia, né? Alguns outros tipos de cirurgia deixam como sequela a dor neuropática. Nós temos também as cefaleias primárias, como a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional. Há ainda também as dores na região extracraniana, dores na região da face, né, de seio, dores de ouvido, dores dos olhos. Nós temos também ainda as dores na região intracraniana, como tumores que podem ter como sintomas dor facial. Então, há diversos tipos de dores que acontecem nessa região, que são dores mais complexas, que têm um perfil de manifestação diferente daquelas dores que são comumente conhecidas pelo dentista, né, como a dor de dente, a dor periodontal, as dores de mucosa, de afta, e que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque essas dores complexas, elas podem se camuflar, né? Elas podem aparentar essas outras dores que são do dia a dia do dentista. E aí, se o dentista não fizer um diagnóstico diferencial, ele pode tratar uma dor complexa como se fossem essas dores conhecidas, né? De forma mais do nosso dia a dia, e essa intervenção não vai ter um resultado. E o que é que vai acontecer? Frustração, tá? Então, só falando para vocês também aqui um pouquinho, que dentro da odontologia existe essa especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ela é uma especialidade que foi criada no ano de 2002 e hoje, olha, nós temos ainda poucos especialistas aqui no Brasil. Mas essa especialidade, ela tem uma formação bem direcionada para atender essa necessidade. Vou compartilhar aqui com vocês algumas particularidades da formação nessa área. Então, o dentista que escolhe trilhar esse caminho, fazer de repente um aperfeiçoamento, uma especialidade nessa área, ele vai estudar, né, esses outros tipos de dores orofaciais, são as dores orofaciais complexas. Então, diagnóstico, vai aprender diagnóstico e o tratamento. Nós não tratamos todas essas dores orofaciais complexas ou obscuras. Algumas são conduzidas por outros profissionais, como um neurologista, um neurocirurgião, reumatologista, dependendo do que for, né? Existem outras áreas aí que a gente encaminha esses pacientes, tá? Mas diagnóstico a gente aí precisa fazer. Uma outra coisa é que, como essas dores são complexas e esses pacientes, eles sofrem de dor persistente, uma dor crônica, eles vêm não só com uma dor, tá? Mas eles trazem uma série de comorbidades. O que é isso? São outras condições, são outros problemas de saúde, tá? Então, eles
têm outras dores no corpo, por exemplo, eles têm distúrbios de sono, eles têm distúrbios de humor. E aí o dentista, ele tem que saber não só da dor, mas ele tem que saber desses outros aspectos que permeiam a condição dolorosa. Então, o dentista comum, ele já tem assim um pouco de psicólogo, não é? Vocês sabem, a gente vai criando vínculo com o paciente, se ele tem vários retornos, o paciente começa a falar bastante. Quem atua, quem decide trilhar esse caminho e atender pacientes com dor orofacial, precisa entrar aí também no campo da psicologia. Não que você vai se tornar um psicólogo, mas você precisa entender de distúrbios de humor para poder identificar, saber quando encaminhar o paciente, passar uma orientação, ajudar dentro daquilo que é possível. E também determinar quando que esses fatores emocionais, eles estão influenciando o processo doloroso ou quando eles são a causa. Há situações em que a dor persistente, ela tem como fator causal principal alguma questão emocional. Isso acontece. A gente precisa saber para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Um outro ponto, quando a gente decide trilhar esse caminho também, de atender esses pacientes, que a gente precisa de um conhecimento super aprofundado na farmacologia. Por quê? Porque a gente tende a prescrever, é da nossa prática prescrever fármacos que não são usados pelo dentista, tá? De maneira geral. Então, a gente prescreve drogas, medicamentos de ação do sistema nervoso central para o controle da dor crônica. Então, a gente prescreve antidepressivos, a gente prescreve anticonvulsivantes, benzodiazepínicos e entre outros que forem necessários, tá? Então, a gente precisa ter um entendimento profundo desses medicamentos. Por quê? Porque esses medicamentos têm efeitos adversos que impactam a vida do paciente e tem também interação medicamentosa. Outros remédios aí que esse paciente já vem tomando. Um outro diferencial também dentro dessa área é a consulta. A nossa consulta, a consulta para o atendimento de um paciente que tem uma dor orofacial complexa, uma dor que é persistente, essas dores diferentes, é uma consulta mais estendida. A média de consulta vai aí entre 40 minutos a 1 hora para você fazer uma avaliação geral desse paciente, conversar com ele, ouvir, investigar e depois fazer o exame físico desse paciente, né? Que também é um exame bem amplo, que requer tempo. Depois você precisa juntar aí as ideias de tudo que você foi obtendo, interpretar esses resultados para chegar a um diagnóstico e propor um plano de tratamento. Então, é uma consulta bem mais estendida. Mas, repetindo, né, o que eu tinha dito lá no começo, não é apenas o dentista especialista que precisa saber, tá? O dentista especialista, ele existe para receber esses casos e para manejar, para tratar esses pacientes. Agora, o dentista, né, o clínico geral, ou se você é de qualquer área da odontologia, você precisa ter um conhecimento desses outros tipos de dor. Você não precisa saber tratar, mas você precisa saber que existe para fazer o diagnóstico diferencial com aquilo que é da tua prática diária, né? Se você é um endodontista, se você é um periodontista, se você é um bucomaxilo, se você é um odontopediatra, né? Existem as condições que são típicas, né, da tua prática, da tua especialidade. Então, você precisa saber que existem esses outros tipos de dores para fazer um diagnóstico diferencial e ser mais aí assertivo no seu diagnóstico. Identificando uma dor complexa, você vai encaminhar, né, aí para um especialista. Voltando ao caso daquela paciente do caso que eu ilustrei aqui, da paciente que chegou com uma queixa de dor de dente, foram feitos diversos tratamentos, diversas intervenções odontológicas e nenhuma solução, né, foi dada para essa paciente. Então, imagine que essa paciente tivesse chegado aí para você, um dentista, que é de uma outra área, mas que tem um conhecimento dessas dores orofaciais que são complexas. Então, o que teria acontecido? Essa paciente, você não teria submetido ela a diversos procedimentos dentários, né? Endodontia, psectomia, exodontia. Você teria poupado toda essa questão do gasto de tempo, né, com o paciente, a frustração para você, para o paciente também, de não ter o seu caso resolvido, os gastos, né, envolvidos nesse caso também. E aí, provavelmente, você teria encaminhado, né, suspeitando que, bom, você descartou qualquer causa dentária, teria encaminhado para um especialista. Uma outra pergunta que talvez você faça mas esses pacientes existem? Eu preciso saber, né? Esses pacientes existem de fato? Esses pacientes, eles existem. Eu trago aqui, eu estava lendo recentemente alguns estudos de epidemiologia, né? Para prevalência das dores orofaciais. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que estudos realizados na população em geral, eles mostram que a prevalência dessas dores, tá? A prevalência das dores orofaciais de maneira geral, torna aí de entre 20 e
25%. E dentre elas, a dor de dente é a mais comum. Se a gente exclui a dor de dente ela é responsável por 10 a 12%, tá? Das dores orofaciais, então o restante fica aí para essas dores complexas, 10%. Com certeza você já atendeu algum deles sem saber, porque, de novo, se aquilo que você não conhece, você não pode diagnosticar, você não tem como você identificar. E aí eu lembrei aqui, tem um estudo que foi publicado, achei muito interessante, saiu até na JADA, né, que é o Jornal da Academia Americana de Odontologia. Foi um estudo que foi feito sobre o levantamento de pacientes com dor orofacial no consultório odontológico. Então, eles acompanharam 100 dentistas, né, que faziam atendimento clínico geral lá nos Estados Unidos, para poder fazer o levantamento, né, da frequência de pacientes com dor orofacial. E o que eles encontraram? Que uma a cada 6 pacientes, né, que o dentista atende, tem como queixa ali uma dor orofacial. A mais comum é a dor de dente. Depois da dor de dente, a gente tem o que? As disfunções temporomandibulares. E nesse estudo mostrou que a prevalência estava ali, ó, muito próxima da disfunção temporomandibular, muito próxima da dor de dente. Eu falo o quê? Eu posso falar com 90%, afirmar com 80% de certeza que você já atendeu aí um paciente com uma dor miofacial da musculatura mastigatória, que é o tipo mais comum de DTM. Talvez você nem saiba o que é. Mas eu afirmo aí que a chance é alta de um paciente desse já ter passado aí pelo seu consultório sem você saber que esse paciente tinha essa condição. Então, esses pacientes, eles existem. Hoje a gente sabe que a prevalência dessas dores crônicas na região orofacial, como no corpo, né, de maneira geral, elas estão aumentando e a gente precisa de profissionais que estejam aí preparados para fazer esse tipo de atendimento. O problema é que nós temos os pacientes para ser atendidos e não temos os profissionais capacitados, né? O cenário é bem crítico aqui no Brasil. Eu estava vendo aqui recentemente o que eu encontrei de informação sobre a disciplina de DTM dor orofacial no curso de graduação aqui no Brasil. Se eu não me engano, apenas metade das faculdades de odontologia tem essa disciplina no seu currículo, sendo ela ofertada como uma disciplina mesmo, ou ela sendo abordada e distribuída entre as outras disciplinas aí da matriz curricular. Às vezes é dado um pouquinho de dor orofacial em fisiologia, vai dar um pouquinho em endo, um pouquinho em patologia, um pouco em clínica integrada, né? E o fato é que apenas metade, o dado é esse, metade das faculdades tem esse treinamento. E o fato de ter esse treinamento, né, essa educação para os futuros dentistas, não significa que é um ensino eficaz, que é um ensino efetivo, né? Tem um outro trabalho também até do professor Antônio Sérgio Guimarães, mostrando de como esse ensino nas faculdades, que esse ensino existe, né, essas faculdades ou universidades, é um ensino fragmentado, né? Ele está distribuído entre as disciplinas e nem sempre também ele é lecionado por um professor que é formado na área. Então, às vezes é um professor da prótese, é um professor da orto que vai dar essa disciplina e nem sempre está com o seu conhecimento atualizado. Então é isso, gente. Por hoje, acho que eu falei até demais do que eu tinha planejado, mas a gente começa por aqui e nós vamos nos encontrando aí outras vezes para falar mais sobre essa área que eu sou apaixonado pela área de dor orofacial, sou apaixonado também pela área do ensino e a minha missão é contribuir para a educação dos profissionais na minha área, a área da odontologia, para que a gente consiga atender a demanda de pacientes, porque esses pacientes eles precisam da nossa ajuda. Ninguém merece ficar sofrendo, né? Então o intuito desse canal é a gente aprender métodos, formas como aliviar a dor e o sofrimento desses pacientes com dor orofacial. Então a gente se vê, até uma próxima.